E aí pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Essa semana eu tive alguns atrasos, porque eu estava apresentando meu segundo capítulo da dissertação lá no mestrado. E aí por conta disso eu não tive condição de gravar o vídeo na segunda-feira e postar para vocês na data certinha. Também não tive condição de trazer para vocês o vídeo de ontem, da quarta-feira, que eu sempre tenho tentado trazer, mas estou tentando colocar em ordem agora tudo para voltar ao normal, né? Minha qualificação vai ser em breve, a gente já está agendando aí. E em breve eu já vou ter concluído essa etapa para poder me dedicar mais à produção e também à organização dos vídeos, né, para trazer aqui para vocês. Bom, como a gente vem falando, né, eu vou procurar deixar aqui no card. Se eu não deixar no card do vídeo, eu vou deixar o link na descrição do primeiro vídeo dessa série. É uma série que fala sobre as origens do pensamento grego. Então, eu estou falando sobre como surgiu esse pensamento grego, que é a base, uma das bases responsáveis pela filosofia ocidental. E aí, nesse vídeo eu estou explicando, ou melhor, nessa série eu estou explicando como que esse pensamento se desenvolveu. Mas para isso eu estou fazendo um retomado histórico, claro, que é muito importante para contextualizar esse momento. E eu estou usando uma obra, né, que é a obra As Origens do Pensamento Grego, né, o mesmo nome da série, do Jean-Pierre Vernant, que é historiador e arqueólogo também, desenvolveu grandes estudos aí dentro da compreensão da história dos gregos. Bom, o vídeo de hoje é o vídeo número 3, então ele tem como título A Crise da Soberania, e ele fala justamente de um período que ocorreu após as invasões dóricas, na verdade, durante e após essas invasões dóricas. O que acontece? Essas invasões dóricas elas expuseram ao povo um quadro social, uma questão social de que o povo não estava bem a par. Porque até então, se vocês lembram dos outros vídeos que eu falei, se não lembra, procura assistir depois para ir acompanhando esse progresso histórico. Até antes das invasões dóricas, o estilo de vida na Grécia era um estilo de vida palaciano. Isso significa dizer que o palácio ele ocupa o centro, né, a posição central daquela organização social, organização política, e toda a cidade, todos os cidadãos eles estão em uma condição marginal. E eles não se sentem parte, pertencente àquela nação. Eles sentem como se fosse uma parte que é necessária para o sustento daquele palácio. Mas eles não se sentem parte. Não existe essa ideia de cidadania, não existe essa ideia de participação popular e nem muito menos democracia, nem se falar nisso. Mas as invasões dóricas, juntamente com outras questões sociais que vieram também com as invasões dóricas, possibilitaram um início de uma crise nessa soberania, que era uma soberania palaciana, né, que está concentrada ali dentro do palácio. Essa crise ela expôs então essa situação que buscou ou que motivou a busca por mudança naqueles cidadãos que estavam numa fase de transição, numa fase de consolidação do nome, né, cidadão grego. Então o que acontece? Nesse momento, o rei ele perde aquele status, né? E eu costumo dizer, até usei essa expressão no meu segundo capítulo da dissertação, que as invasões dóricas elas vieram e destruíram o palácio. E essa destruição do palácio, ao ser reconstruído, ele não tinha mais aquela posição, ele não tinha mais aquele status de centro político, centro filosófico, centro religioso, centro econômico, social, enfim. Ele já não tinha mais essa postura. E ao reconstruir a cidade, ao reconstruir a cultura, já utilizando de uma nova língua, utilizando de uma nova organização social, eles reconstruíram também a estrutura política da cidade, agora não tendo mais o palácio como centro, mas agora a ágora torna-se o centro da constituição social daquele contexto. Então o palácio ele continua existindo, o rei continua existindo. Claro, se você pesquisar na história mais a fundo, você vai encontrar o rei existindo e funcionando normalmente. Só que nesse período
que sucede às invasões dóricas, já não existe mais essa figura que é o rei centralizando todos os poderes em suas mãos. Algumas questões, e sem dúvida as questões mais importantes, as questões mais fundamentais, elas começam a ser discutidas em praça pública. Elas são descentralizadas, elas são fragmentadas, e essa fragmentação joga todo esse poder por cima da cidade. E aí isso é uma questão fantástica, porque essa fragmentação que ocorre desse poder, dessa discussão por cima da cidade, cria nos indivíduos um senso de pertencimento àquela comunidade. E uma vez se sentindo pertencentes àquela comunidade, então agora esse caráter que é desenvolvido neles é um caráter de busca altruísta pelo bem comum. Então é muito fácil você observar na história do grego essa abnegação do eu em busca de constituir o bem comum. E aí toda a educação que ele procurava constituir para ele, isso quem fala não é o Jean-Pierre Vernant, é o Marrou, né? Henri, agora me falha o primeiro nome dele, o Marrou, onde ele fala sobre a introdução da história na antiguidade. Ele fala dos gregos e fala dos romanos, mas quando ele fala dos gregos, ele diz assim que nesse período específico, né, que sucede às invasões dóricas, o grego ele se constitui nessa moral altruísta, nessa busca altruísta pela uma sociedade, pelo bem comum da polis, né, pelo bem comum daquela comunidade. E aí até mesmo a formação pessoal dele, ele busca voltando-se para o bem comum. Antes desse período, por exemplo, o soldado ele procurava ser um herói, né? E aí a gente tem a Ilíada e a Odisseia do Homero, onde conta a história de vários heróis, né? Que, por exemplo, o Ajax, que era sem dúvida um herói muito, muito cobiçado, né? Todo mundo olhava para ele com temor. Tem também o próprio Odisseu, né? Ou Ulisses, né? Dependendo da tradução, que assim, ele é a figura central da obra, né? E aí todos os outros soldados temem ao saber que ele está no exército inimigo. Então assim, era o herói, aquela figura magnífica, né? Como se fosse realmente um herói nesse contexto que a gente tem hoje. Mas aí quando vem a invasão dórica, aí já some essa vontade que o militar tinha de se tornar um herói. Porque agora ele entende altruisticamente, né, ou solidariamente, ele entende que é necessário não que ele seja um herói, mas que seja constituído um exército de heróis. E aí até tem uma ilustração interessante, né, de uma mãe que manda seus filhos para a guerra, né, representando a Grécia, e junto vai um escravo, né, para acompanhar, para servir os filhos, enfim, todas essas questões. E aí esse escravo retorna da guerra com a notícia de que os filhos morreram, né? Mas assim que ele chega na casa da sua senhora, ela pergunta para ele, e aí, nós ganhamos a guerra? Nós ganhamos a guerra? Ele fala, não, eu vim aqui para comunicar à senhora que os seus filhos morreram. Aí ela diz para ele assim, não, mas eu não perguntei se meus filhos morreram, eu perguntei se nós ganhamos a guerra. Então, porque para ela importa mais que a Grécia ganhe, que a Grécia seja vitoriosa, do que os filhos dela estarem ou não vivos. Para ela isso não é tão relevante quanto a vitória da Grécia. Então, um ponto que é importante nós observarmos é essa constituição dessa moral altruísta que consolida-se nesse momento. Essa moral altruísta ela colabora para a constituição do ideal de cidadania que o grego vem desenvolver no futuro, e nós vamos trabalhar sobre isso nos próximos vídeos também, até mesmo quando eu trouxer um vídeo especificamente falando sobre cidadania e trazendo uma crítica, né, para esses ideais de cidadania que nós temos hoje. Mas, retomando, então essa reconstrução da cidade que dá um novo significado ao palácio, que dá um novo significado aos locais públicos, principalmente a Ágora, né, como sendo agora um novo centro político. Então essa nova ressignificação cria esse caráter de pertencimento dos indivíduos, e ao se sentirem pertencentes, ao se sentirem parte ou integrantes dessa comunidade, dessa polis, dessa organização política, então eles começam a debater entre si os interesses pessoais, particulares deles, claro, e dentre esses interesses particulares dele, claro, que vão ser colocados em contraposição os interesses dos aldeões e os interesses da soberania ou dos mais abastados.
E aí, uma vez colocado em contraste, né, ou em oposição a esses dois interesses, começa então esse debate que vai falar sobre várias questões, sobre direito, sobre formação e sobre toda essa questão. E aí, quando são iniciados esses debates, é que o Jean-Pierre Vernant fala que ele acredita que começou ali o primeiro engatinhar da filosofia, porque ela se desenvolveu nessa forma, né? Nessa formação que eles tinham de buscar uma retórica perfeita, de buscar uma dialética que fosse suficiente para convencer o outro do meu pensamento. Então isso era muito importante para eles na época, porque os debates ocorriam na via pública e eram debates orais. Então para eles era muito importante ter essa formação nessa oratória, na eloquência, no falar bem, no bem se portar em público, e assim toda a formação começou a se direcionar nesse sentido, de formar um cidadão que falasse bem, formar um indivíduo que entendesse, compreendesse cada vez mais sobre a organização política e social daquele contexto, porque assim ele estaria mais habilitado também a trazer questionamentos mais pertinentes e assim a levar a polis, né, levar a cidade ou o povo ao engrandecimento. Isso foi o que marcou esse momento de crise da soberania. Então a soberania se viu arriscada nesse momento, se viu numa posição de necessário que recuasse, porque os outros indivíduos, a soberania, ou melhor, os aldeões, que até então eram uma comunidade marginal e totalmente excluída dos assuntos públicos, começou a ter voz. E assim, ao começar a ter voz, eles começaram a reivindicar direitos, reivindicar a própria fala, e isso transformou a estrutura daquela comunidade que viria a ser a Grécia. Isso transformou organicamente o povo, transformou organicamente o caráter e transformou, sem dúvida nenhuma, revolucionou o pensamento daquele povo que seria futuramente conhecido como o berço da civilização ocidental, por trazer aí tantas contribuições, né, tantas contribuições para o nosso pensamento, para a nossa organização política, e, enfim, para a filosofia em si foi fundamental. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Na verdade, o que eu faço aqui é um apanhado geral, não trago terminologias, não procuro trabalhar grego também, as inscrições, o próprio idioma, mas eu trago um apanhado geral da obra. Eu recomendo você fazer a leitura da obra para que tenha uma compreensão mais aprofundada dos conceitos que a gente trabalha aqui e até mesmo para compreender melhor esse processo de formação, que não foi ocorrido em 100 ou 200 anos, e foi uma coisa que realmente foi uma construção que demorou muitos séculos para se consolidar e para chegar ao que nós temos hoje de pensamento filosófico. Então esse foi o vídeo de hoje sobre filosofia, da série As Origens do Pensamento Grego. Eu te peço que, se você tiver alguma dúvida, tiver ficado alguma questão, comenta aí embaixo, ou se não, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais que estão aparecendo, em especial pelo Instagram. Direto lá também eu faço alguns stories comentando assuntos assim de maneira mais breve, e estamos organizando um podcast. Eu já estou organizando tudo para que saia no Spotify, para que saia no Apple Podcast, no Google Podcast, para que seja mais acessível também, porque eu entendo que os vídeos às vezes são muito longos e aí acaba que nem todo mundo tem condição de sentar 15, 20, 30 minutos e assistir um vídeo, né? Então a gente está organizando um podcast para tornar isso aí um pouco mais simples e um pouco mais fácil também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre não se esquecendo de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, que é muito importante. Também curtir o vídeo, que também nos ajuda, né, direcionando o vídeo nos mecanismos de pesquisa. E também indique para algum amigo seu que você sabe que talvez tenha interesse na área da filosofia, alguma amiga sua que está pesquisando alguma coisa relacionada aos gregos, ou talvez está fazendo um trabalho de caráter histórico, de cunho histórico também. Eu acredito que esse vídeo tem alguma coisa a somar para essas pessoas. Então é isso, até mais.